Amém, irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Mais uma noite de culto, pode se assentar, fica à vontade. Vamos. E mais uma oportunidade, né? Eu tô com esta. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre aproveitar. A gente não tem um Deus de imposição, a gente tem um Deus que propõe coisas para nós. E cada culto que Ele propõe para nós, irmãos, é uma oportunidade da árvore que foi cortada voltar a florescer, voltar a dar fruto. A palavra de Deus, Ele criou tudo através da palavra. E basta Ele declarar uma palavra sobre a nossa vida que para a nossa condição mude. E um culto, às vezes, ou na maioria das vezes, é isso que Ele provoca em nós, né? Nós entramos de um jeito, através de uma canção, através talvez de um versículo que é lido, através de uma palavra, ela entra no nosso íntimo, no nosso coração e transforma tudo ao nosso redor. E essa palavra, eu quero hoje dividir com vocês. Eu tenho uma palavra que o Senhor tem me cobrado muito também, e eu quero dividir com vocês. Porque eu creio que o reino de Deus, ele não é um reino estático. Eu não creio que o reino de Deus é algo para ficar parado. Eu creio que o reino de Deus é um movimento, né? E essa palavra, ela tem norteado o meu coração há alguns dias, e Deus tem me cobrado. E o título que eu coloquei nessa mensagem é práticas de um cristão, vida prática de um cristão. Eu preciso desenvolver isso em mim, que não basta somente ouvir no culto e receber a palavra. Eu preciso que essa palavra ela entre no meu coração, e quando eu saia daqui, eu coloque ela em prática, que eu coloque ela, que ela gere vida através da minha vida. E eu queria dividir com vocês um texto em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, algo que o Senhor está cobrando de mim, e eu quero dividir com vocês, porque eu creio que a palavra de Deus, ela foi feita para nós estarmos dividindo uns com os outros, né? A mesma graça, a mesma benevolência que ela está surtindo na minha vida, eu quero dividir com meus irmãos. Não quero reter essa palavra para mim, eu quero dividir. Talvez seja para você, talvez ela venha te ajudar também nessa noite. Talvez ela possa falar com você nessa noite. Talvez a gente possa se enxergar nesse texto, ou enxergar que nós não estamos fazendo isso. Amém? Colossenses 4, versículo 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém, irmãos? Pode se assentar. Aleluia, irmãos. Antes de eu começar, eu queria trazer talvez aproximar mais a palavra de nós, né? Quando a gente fala Colossenses, né, que Paulo escreveu uma carta à igreja de Colossenses, aos Colossenses, é como se, para trazer para o nosso dia de hoje, se Paulo existisse no nosso dia de hoje, é como se ele estivesse lá em Itapema, vamos pegar que lá é a sede, e ele escrevesse uma carta. Vou escrever uma carta para São João Batista. Vocês são uma igreja generosa, uma igreja de devoção, uma igreja que serve. Vocês são uma igreja que tem andado em união. Mas eu também quero dar algumas exortações para vocês. E aí ele fala esse texto: vocês têm que andar com sabedoria. Vocês têm que andar com sabedoria com o que estão de fora. E vocês também têm que remir o tempo de vocês.
E vocês também têm que, quando abrirem a boca de vocês, a palavra que saia seja agradável, temperada com sal. É mais ou menos isso que as cartas de Paulo faziam. O intuito de Paulo era trazer algo que eles estavam fazendo corretamente, como Paulo tinha fundamentado esta igreja, mas ele também dava algumas exortações para a igreja, porque aquela igreja precisava de umas exortações, algumas orientações, algumas diretrizes. E o interessante é que as cartas de Paulo, geralmente, elas são desenvolvidas assim: ele traz doutrina, fundamento, e depois ele joga para a prática. E isso é uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo. Nós temos vindo no culto, a gente participa de seminários, a gente busca conhecimento no ITQ, e isso tem que fazer. Doutrina, fundamento. Mas o Senhor também quer que nós praticamos isso. Que a gente não seja apenas ouvintes, né? Ele próprio fala em Tiago que a gente não pode ser só ouvintes da palavra dele. Tiago fala, vocês têm que ser praticantes. E é isso que Paulo está falando aqui. E ele nos deixa nesse pequeno texto que o Senhor falou comigo, sobre 3 diretrizes, sobre 3 pontos, sobre 3 orientações de como a gente deve proceder. É algo que nós precisamos, irmãos. Não é algo que a gente fique em dúvida se tem que fazer ou não. É uma orientação do Senhor para a nossa vida. É algo que o Senhor deixou como uma diretriz. Andai com sabedoria, remindo o tempo. Cuidem como é que vocês falam, né? E nesses 3 pontos, eu quero compartilhar com vocês isso, né? O que é andar com sabedoria? O primeiro ponto. O que Paulo está dizendo para esse povo dessa igreja? Vocês precisam andar com sabedoria. Se Paulo traz essa exortação, é porque alguns daquela igreja não estavam andando desse modo. E quando o Senhor falou comigo, eu parei para refletir como que eu tenho andado. Se o Senhor está falando comigo, Ele quer apontar algo para a minha vida. E se Ele quer apontar algo para a minha vida, não é porque Ele quer me trazer algo que eu esteja cometendo que desagrade Ele. Não, Ele quer me corrigir. Ele me ama tanto que tu está andando de um modo que eu não quero. Eu quero que tu ande com um modo de sabedoria. Eu preciso entender, Paulo está deixando aqui para a igreja, irmãos, e para nós isso, que a gente precisa andar, como que está o nosso modo de vida, como que nós estamos caminhando, como que nós estamos vivendo hoje em dia. Como que a gente está vivendo? Porque Paulo manda nós andar, né, com sabedoria. E sabedoria, irmão, não é somente ter conhecimento. Sabedoria não se resume a ter o conhecimento. Porque quem frequenta os cultos está adquirindo conhecimento. Quem frequenta os seminários na igreja está adquirindo conhecimento. Quem faz ITQ está adquirindo conhecimento. Quem vai na célula está adquirindo conhecimento. Mas Paulo está dizendo que tem que ter sabedoria. E a sabedoria, ela é algo diferente. A sabedoria é a habilidade da gente aplicar esse conhecimento que a gente está recebendo nas circunstâncias e situações da nossa vida. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo. Vocês precisam andar com sabedoria. Vocês têm recebido conhecimento, nós temos recebido conhecimento. Mas agora esse conhecimento, vocês precisam aplicar ele no dia a dia de vocês, né? Eu preciso entender. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor Anderson usa sobre sabedoria. Alguns já ouviram, mas eu vou repetir. O pastor Anderson diz que conhecimento é nós saber que tomate é uma fruta. Sim ou não? Sim. Sabedoria é tu não colocar o tomate na salada de fruta. É a prática, a aplicação. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Sabe? E o que Deus tem falado comigo, o que o Senhor falando comigo, fala muito a gente, nós, irmãos, crentes, cristãos, fizemos muita acepção de pessoas.
E Paulo está dizendo aqui, para andar com sabedoria com os que estão de fora. A palavra de Deus fala que Ele veio para os doentes, que Ele veio para os pecadores, que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, né? E muitas vezes nós deixamos esse conhecimento de lado na nossa vida. Gostamos de falar muitos versículos para aqueles que já sabem um monte de versículo. Postamos postzinhos de WhatsApp para quem já é crente. E os que estão de fora, sedento por uma palavra, sedento por uma orientação do que fazer com a vida deles. Será que nós temos andado com essa sabedoria que Paulo está falando para a igreja de Colossenses? Porque o Senhor nos deixou uma missão. Qual a nossa missão? Anunciar o Evangelho, falar do amor dEle, pregar as boas novas. Para quem? A toda criatura. A pastora no domingo falou sobre isso. Não precisa saber muito de Bíblia, mas tu está falando do teu testemunho que Jesus já fez na tua vida para alguém? Tu está andando com sabedoria? A gente costuma fazer essa acepção de pessoas, né? A gente acha que olha para uma vida e a gente diz, não, aquele lá não, deixa eu ver, não. Sim, porque um dia o Senhor olhou para mim, um dia o Senhor olhou para ti, um dia alguém falou de Jesus para ti, um dia alguém parou e trouxe toda a sabedoria dele e o conhecimento para a tua vida. Alguém, algum dia, investiu na tua vida, né? E muitas vezes nós não temos essa postura. O Senhor tem nos dado tanta sabedoria, o Senhor tem nos abençoado de maneira infinita, mas o que nós temos feito com o que a gente tem recebido? O que a gente tem feito com os que estão de fora? O que eu tenho feito? A palavra veio para mim. Eu disse, Senhor, eu vou me esforçar. Estou devendo. Outro ponto que me chamou muito a atenção, né? E o Senhor quer falar com você sobre isso, irmão. Sobre isso, irmão. Me perdoe se eu for repetitivo, mas o Senhor está provocando algo na nossa igreja. Chega de ficar no banco, meu irmão. Chega de vir sentar e ouvir e ir para casa. Chega de esperar que o pastor leve uma palavra para alguém lá da tua rua. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Para nós assumir a nossa postura também de pastores. Eu tenho uma família, eu creio que a maioria aqui tem uma família, aqueles que são casados. Tu é o pastor da tua casa. Tu é o pastor da tua casa. Como que a gente tem andado com essa nossa postura? O que nós temos feito com todo o alimento que é derramado aqui dentro dessa igreja? Com o que a gente tem feito? O que nós temos feito com todo o alimento que terça, domingo, quinta, nos seminários nos é fornecido? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a andar com sabedoria. Precisamos despertar em nós um tempo de nós sair desse nosso comodismo. Nós somos muito comodistas. Nós achamos que o pastor que tem que orar, que o pastor que tem que ir lá falar, que o pastor... Mas e quando que tu vai ser o pastor da tua casa? Quando que eu vou assumir a postura de pastor da minha casa? Sabe, irmãos, eu gosto desse versículo, porque esse versículo fala exatamente isso. João 4, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, desperta a igreja, e vejam os campos, as pessoas, os campos, eles estão maduros para a colheita. Ei, igreja, desperta, tem gente precisando ouvir do que Jesus já fez na tua vida, tem gente sedenta por aquilo que a gente já recebeu.
E nós temos andado com desleixo, não com sabedoria. E Paulo está alertando para nós: andem com sabedoria, vivam de modo prático, vivam de modo que eu deixei para vocês. Ele deixou uma missão para nós todos, irmãos. A missão de anunciar o evangelho não é só do pastor, não, é de todos. E nós precisamos entender, irmãos, né? No estudo de Efésios, que está tendo aqui na igreja, o pastor leu uma frase na apostila, que eu fui com essa frase para casa e ela começou a remoer a minha mente. Porque a palavra de Deus faz isso com a gente. E nós estávamos falando que as boas obras não salvam ninguém mesmo. Só que as boas obras, elas aparecem como estilo de vida daquele que está caminhando para a salvação. As boas obras não vão salvar ninguém, mas a partir do momento que a minha fé, eu estou buscando a minha salvação, as boas obras têm que caminhar comigo, elas vão andar comigo. Eu preciso, viver de modo de alguém que recebeu de Cristo isso. E andar com sabedoria é isso, meus irmãos. É eu dividir aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. É eu pegar e olhar para uma pessoa, identificar, né? Talvez essa pessoa seja que nem o louvor, uma árvore cortada. Tu olha, está seca. Tu olha, não tem beleza nenhuma. Mas ao cheiro das águas, ou melhor, uma palavra de Deus na vida dessa pessoa, um abraço, um Jesus te ama, meu irmão, ele pode mudar a tua história hoje. Sabe, irmãos, que a gente possa despertar e começar a viver de modo intencional, viver de modo como o Senhor quer que a gente ande. Paulo estava corrigindo aquela igreja: vocês não estão andando com sabedoria, não. Vocês precisam repensar o modo de vida de vocês. Eu preciso olhar para a minha vida e tem coisas que eu tenho que melhorar. O Senhor não me chamou para isso. O Senhor me deu uma missão. Eu preciso andar com sabedoria nessa missão. Amém, meus irmãos? Outro ponto, ele fala, seguindo o versículo, ele fala que a gente precisa remir o tempo. E quando a gente olha a palavra de remissão, a gente pensa em resgate, perdão, um preço que foi pago. E realmente é isso, a palavra remissão. Mas quando eu olho para o texto, em remindo o tempo, olha só o que o Senhor falou comigo. Que eu preciso usar o tempo que Ele me propõe com sabedoria novamente, para as coisas que são verdadeiramente importantes. Isso é remir o tempo. O tempo que passou, eu não recupero mais ele. Fiz muitas coisas erradas, comprometi o financeiro muitas vezes, isso aí passou. O Senhor agora quer que Ele fala assim: agora tu precisa remir o tempo. Tu tem que usar a tua sabedoria que eu te dou, para te aproveitar para as coisas que são verdadeiramente importantes para ti, para nós. Sabe, remir o tempo requer um novo nascimento. Eu preciso nascer de novo em Cristo. E eu preciso da capacitação do Espírito Santo para que eu viva remindo o meu tempo. Eu preciso aproveitar de forma eficiente o tempo que o Senhor tem nos permitido aqui. E eu posso fazer uma pergunta para vocês hoje, como eu fiz para mim: como que eu tenho usado o meu tempo? Quais são as suas prioridades? Porque o que o Senhor falou comigo sobre remir o tempo é eu aproveitar com sabedoria o tempo para as coisas que são importantes para mim. E eu quero falar alguma coisa, irmãos, importante, para que nós começamos a pensar sobre isso. Sabe, as redes sociais, irmãos, elas vão ser uma grande régua para nos medir. Vai ser uma grande régua para o nosso tempo. Sabe por quê? Não é que nós não tivemos tempo para o Senhor.
é que ele não era a nossa prioridade. As redes sociais vão ser a grande régua do Senhor para nos medir. Porque se eu preciso remir o tempo, aproveitando as coisas que verdadeiramente são importantes para mim, as redes sociais têm tomado muito tempo da minha vida. Não é que eu não tenho tempo para o Senhor, é que o Instagram está na frente. E quando eu comecei a meditar nisso, irmãos, me doeu. E eu comecei a pensar quanto tempo realmente eu fico na frente de um celular e quanto tempo realmente eu leio, eu medito, eu me debruço, eu entro, eu mastigo, eu me alimento da palavra de Deus. Nós cantamos aqui que a última palavra vem de Deus. É Deus que determina tudo. Mas eu preciso estar cheio dessa palavra para os dias difíceis eu saber que a esperança é Ele. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é ninguém. Quando o Senhor falou comigo sobre isso, logo eu me lembrei do Salmos 1. Porque ele fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. No versículo 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. O que tem sido prioridade na tua vida, meu irmão? O que tem sido prioridade na tua vida, minha irmã? Quando eu quero remir o tempo, eu quero que a minha casa seja transformada, eu quero que o meu casamento seja transformado, eu quero que os meus filhos sejam transformados, eu quero que a minha vida financeira decole. Mas aonde tu tem buscado suporte para tudo isso? Quem tem ocupado maior tempo na tua vida? Vou voltar a falar domingo, a pastora falou. Quem está disposto e disponível? Quem está disposto a colocar o Senhor como prioridade na sua vida? Quem está disposto a abrir mão de algo? Porque uma vida com Cristo é uma vida de renúncia. Negue-se a si mesmo. Ah, Vini, mas é tão bom o Instagram. Claro que é bom, mas deixa de lado um pouco. Busque aquilo que realmente vai te manter de pé. Busque aquilo que nos dias difíceis o versículo venha, porque o Senhor vai trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vem aquele versículo e tu diz, eu sei quem eu estou servindo. Não importa a aflição, não importa. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu preciso entender isso, irmãos. Sabe? A gente precisa urgente enumerar todas as coisas da nossa vida que são improdutivas. Sabe o que é chegar em casa, sentar, hoje eu vou listar tudo que é improdutivo na minha vida. E ser radical, eu vou riscar da minha vida. Eu quero contar um testemunho rapidinho de como começou a instituição onde eu trabalho. Começou em 1958, num pastor nos Estados Unidos. Ele assistindo o telejornal, ele viu uma notícia de uns meninos que iam ser presos, uma gangue de Nova York. E aí ele parou e ficou pensando, orando ao Senhor. Senhor, eu acho que eu tenho gastado muito tempo vendo televisão, porque naquele tempo não tinha celular. E ele disse que foi orar e começou assim, eu gasto 2 horas por dia vendo televisão. Eu vou vender minha televisão. E em vez de olhar a televisão 2 horas, eu vou orar 2 horas ao Senhor. E nessa atitude desse homem, num dia de oração, Deus colocou uma missão no coração dele. Saia da tua casa e vá lá pregar o evangelho para aqueles meninos. E através disso, irmãos, de uma decisão de riscar algo que estava tomando muito tempo na vida dele, nasceu um ministério que hoje está em mais de 150 países. Um ministério que atende não sei quantas mil almas. Mas ele teve que riscar algo que estava sendo improdutivo na vida dele. A televisão estava tomando muito tempo dele. Ele disse, eu vou orar essas horas que eu fico vendo televisão. E o Senhor falou com ele, num dia desses. Ele remiu o tempo dele.
Ele usou o tempo dele com algo que realmente era importante para ele. Qual? Estar na presença do Senhor, buscar um relacionamento com Deus. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas, irmãos. Buscar o Senhor de dia e de noite. Está no teu trabalho, não precisa parar de trabalhar. Busque o Senhor no teu trabalho. Ó Senhor, eu estou aqui, me ajuda, me abençoa. Que nenhum acidente aconteça aqui. Que eu possa exercer com eficiência, com excelência. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. Cuida da minha casa, os meus filhos foram para a escola, vai lá abençoar eles. Aproveite o tempo, meus irmãos. Aproveite o tempo. De uma forma, com as coisas que são importantes para vocês, que são importantes para mim. E se tem uma coisa que a minha esposa puxa a minha orelha, é o celular. Porque se a gente não perceber, a gente passa horas na frente dele. E ele não vai trazer nada de bom para a minha vida. Agora eu ir para o meu quarto, dobrar o meu joelho, chorar. Deus, eu estou aqui de novo, estou assim, estou assado. Não sei mais o que fazer, estou com uma situação, não consigo resolver. Dá uma direção, Senhor. Isso é remir o tempo. É isso que Paulo está falando. O que realmente é importante para vocês. Amém? E o terceiro ponto, meus irmãos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Paulo está falando de comunicação. Paulo está falando conosco, como é que vocês têm se comunicado? Né? Se a gente for pensar no sal, sal demais é ruim. Sal de menos, também. Eu sou gaúcho, quando eu vou temperar a carne, eu taco sal. A minha esposa fala, não é muito sal. Eu digo, eu não sei, vou ver depois. Mas sal demais é ruim. Sal de menos também é ruim. Nós precisamos achar um equilíbrio. E a nossa comunicação, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, meus irmãos. A gente precisa, como é que está a nossa comunicação? Como que a gente está se relacionando com as pessoas? Como que aí, maridos, como vocês estão se relacionando com a esposa de vocês? Como que a gente está se relacionando com nossos filhos? Como que a gente tem se relacionando, líderes que tem aqui dentro? Como que tu te relaciona com os teus liderados? Porque Paulo dá uma orientação. A gente precisa acertar o ponto, chegar num equilíbrio, né? E desenvolver o caráter de Cristo também inclui a nossa comunicação, inclui como nós conversamos, como nós falamos, como que eu me relaciono com as pessoas. Mateus 26:73. Jesus tinha sido preso e estava sendo carregado, né? E daqui um pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, porque a tua fala te denuncia. Quando as pessoas conversam comigo, será que elas sabem que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus? Lá no meu trabalho, quando eu estou me relacionando com as pessoas, será que elas conseguem identificar em mim? Certamente tu é cristão, porque a tua fala te denuncia. A nossa comunicação também reflete um caráter de Cristo. Tem um versículo que fala que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. E como que a gente tem nos comunicado? O que a gente tem feito? Né? Como que a gente tem nos comunicado? Né? Eu digo isso muito porque nós somos muitos julgadores. Né? A gente encontra uma pessoa na rua, em vez de ministrar o amor de Cristo, diz: se tu não aceitar, tu vai para o inferno. Está no pecado, irmão, vai para o inferno. Mas foi Jesus te abordou assim? Eu não fui abordado desse jeito. Agora declarar que o Senhor tem um plano, que o Senhor te ama muito, que o Senhor morreu na cruz porque Ele estava pensando em ti. Sabe, irmãos, a gente achar esse equilíbrio na nossa comunicação, esse ponto de equilíbrio, né? Essa maneira de se expressar, essa maneira que
que Pedro foi denunciado pela sua fala. Um dia nós estávamos numa loja de produtos naturais. Eu e minha esposa, aí a moça estava atendendo, estava ocupada, e nós estávamos esperando, conversando, e chegou o Flavinho, meu cunhado, parou junto com a gente e começou a conversar. E ela estava atendendo lá. Aí ela terminou de atender, chegou perto de nós. Vocês são crente, né? Nós olhamos, sim, porque... eu vi pela conversa de vocês. Mas eu não estava falando de Jesus. Ninguém estava falando de Jesus. Mas se nós estivéssemos conversando coisas erradas, e eles iam dizer assim, é lá da pastora Fernanda com essas conversas aí. Irmãos, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Que a gente se preocupe também com a nossa comunicação, andar com sabedoria, remir o tempo, tirar o que não é importante, focar no que é importante. Mas como que tu vai levar isso para as pessoas? Como que tu vai trazer isso no abrir das nossas bocas? O que tem saído de nós? Sabe, o que a gente tem proferido? E Deus falou comigo sobre algo, sobre liderança, sobre como nós líderes, a gente tem não vou dizer todos, né? Mas tem uma tendência de quando vai corrigir um liderado, a gente tem a tendência de corrigir e rejeitar. A gente tem uma forte tendência, às vezes a gente não consegue corrigir de uma forma adequada. E o Senhor me deixou um texto no meu coração que eu devo corrigir, 2 Timóteo 2, 25 e 26. Que nós devemos corrigir com mansidão os que se opõem à verdade, na esperança que Deus lhe conceda arrependimento. Quem vai conceder arrependimento para o liderado, para aquele que está fazendo algo que necessita uma correção? Deus, não o líder. Levando ao conhecimento da verdade, para que assim volte ao quê? A sobriedade. E escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O que o Senhor falou comigo? Tu precisa ter uma correção temperada. Tu precisa corrigir e continuar amando essa vida. Tu precisa trazer uma direção, uma orientação para ele, mas tu precisa continuar andando com sabedoria. Porque talvez, líderes, esse liderado vê em você uma referência para a vida dele. O que nós temos feito, né? O que nós temos feito com tudo isso? Como que está a nossa fala? Será que ela está temperada, irmãos? Será que nós estamos acertando o ponto na maneira de conversar? Quando você senta com a sua esposa, como que está? Está agradável? Está bênção? O Senhor, irmãos, eu quero finalizar. O Senhor tem procurado homens e mulheres. Grava isso no teu coração, irmão e irmã. Obedientes. O Senhor tem procurado homens e mulheres obedientes para ligar o céu na terra. Irmãos, viver com Cristo, o pastor fala muito sobre isso. A graça é de graça, mas depois que tu aceita a graça, nada mais é de graça. Eu preciso entender que existe um modo que o Senhor me propõe a viver. E nós precisamos, diante desse texto, olhar e entender e trazer uma reflexão sobre as nossas vidas, de como a gente tem andado, de como a gente tem aproveitado o tempo que o Senhor nos concede todos os dias, de como eu tenho me comunicado com as pessoas. O Senhor está procurando, irmãos, homens e mulheres obedientes. Eu queria deixar essa palavra no coração de vocês. Eu queria deixar essa mensagem gravada no coração de vocês. Assim como o Senhor deixou gravada no meu coração. E o Senhor me trouxe dias de reflexão. Dias de ser encostado na parede.
de eu olhar para a minha vida e dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me corrigindo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, Deuteronômio 30 fala que o Senhor, hoje ele vem e nos propõe. O Senhor nunca vai impor nada nas nossas vidas. O Senhor jamais vai impor alguma coisa. Deuteronômio 30 fala que Ele te propõe a vida ou a morte, mas não tem um meio termo. Eu te proponho hoje a vida ou a morte. Eu te proponho hoje andar com sabedoria, aproveitar o teu tempo para as coisas que realmente são importantes. Que a tua palavra seja temperada. Que a gente saia daqui sabendo que o Senhor nos propôs uma coisa hoje, uma reflexão da nossa vida. É culto da vitória. Nós queremos vitória. Mas você tem treinado para receber a vitória? Você tem se colocado como um verdadeiro cristão? Como o Senhor te propõe a nós olhar para a nossa vida e ver de que forma a gente está vivendo? Muitas vezes nós erramos, irmãos. Muitas vezes. E eu creio que hoje, essa mensagem, ela quer provocar algo dentro da gente. Eu creio que o Senhor quer te motivar a tu sair do comodismo. O Senhor quer te motivar a tu buscar conhecer Ele mais de perto. O Senhor quer trazer algo diferente, talvez que tu nunca experimentou na tua vida. Que a gente possa, meus irmãos, sair daqui, que nós possamos aproveitar, meus irmãos, as oportunidades para compartilhar a nossa fé. Que nós possamos, irmãos, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que eu possa colocar a minha vida à disposição do reino dos céus. Que a tua vida seja um reflexo de Jesus. Que onde tu chegue, as pessoas olhem para ti se tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Que a gente possa sair daqui e viver de uma forma diferente. O Senhor está te pedindo, anda com sabedoria. Não anda mais desse jeito. Para de focar em coisas que não vão trazer vida. O Senhor está dizendo assim para nós, ó. Hoje eu te proponho algo novo. Reflita, irmão, pense, feche teus olhos. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Amém, Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim.